Gostaria de agradecer aos promotores deste apelo em defesa de um Portugal soberano e desenvolvido o convite que me foi endereçado. É uma honra participar num debate sobre estes temas com tão distintos colegas de painel, o Dr. Carlos Carvalhas e o professor João Ferreira do Amaral. Enfim, e desde já a minha intervenção foca-se no tema da dívida e o que eu irei tentar argumentar é que a dívida é simultaneamente uma inevitabilidade e um constrangimento. A dívida pública é inevitável, ou seja, todas as economias desenvolvidas precisam de dívida pública, mas é, na conjuntura particular da sociedade portuguesa, um constrangimento. E talvez a primeira forma de abordar este constrangimento seja começar por referir duas notícias do final desta semana, que creio que ganhamos em observá-las conjuntamente. A primeira notícia informa-nos, através do Banco de Portugal, que a dívida pública atingiu o seu máximo histórico, 130,6% do produto interno bruto. A previsão do Governo para este ano apontava para 125% do produto interno bruto. Segunda notícia, o Banco Central Europeu revelou atas da última reunião de 22 de outubro, onde os responsáveis da política monetária da zona euro revelam a sua preocupação com as consequências da sua orientação de política. Ou seja, a ameaça deflacionária que impende sobre a zona euro, a recuperação extraordinariamente lenta e periclitante, a ineficácia global da política monetária que, por si só, não consegue retirar esta zona da crise económica e financeira em que entrou já há vários anos a esta parte, como de resto foi aqui inicialmente exposto. E estas duas notícias ganham em ser lidas conjuntamente porque elas, no fundo, convergem no tratamento da questão da dívida pública. Nós sabemos que, desde 2012, o Banco Central Europeu assumiu, numa declaração famosa do seu presidente Mário Draghi, a seguinte missão: faremos tudo o que for preciso para salvar a zona euro e acreditem, disse ele aos mercados financeiros, será suficiente. Esta é uma declaração de afirmação soberana. Soberana é aquele, numa certa formulação, que declara o estado de exceção. Essa intervenção monetária, tendo sido ineficaz para retirar as economias da crise, gerou uma redução substancial das taxas de juro, que oneram a dívida pública, situação que dura até aos dias de hoje. E porquê que estas duas notícias, para além deste aspecto, ganham em ser lidas de forma convergente? Apesar da redução das taxas de juro, a dívida pública portuguesa, e essa é a primeira relação, não diminuiu em percentagem do produto interno bruto. Segunda dimensão, muitas vezes a dívida pública portuguesa é também designada como dívida soberana. Dívida soberana. Aliás, a crise de 2010 é, muitas vezes erroneamente, chamada crise da dívida soberana. Isto é um equívoco, porque a nossa dívida pública não é uma dívida soberana. E porquê é que não é uma dívida soberana? É a dívida pública do Estado português, mas o Estado português não detém o controle, porque na realidade o país está endividado, o Estado português, e bem, os agentes privados, empresariais e as famílias estão endividados numa dívida denominada numa moeda sobre a qual o Estado português não tem um controle político. Quem controla a moeda e quem controla as variáveis monetárias é uma instituição designada por Banco Central Europeu, cujo poder político é exercido em articulação com os mercados financeiros, criando um pesadíssimo constrangimento sobre os Estados nacionais, detentores formalmente
de acordo com o nosso quadro constitucional, da soberania. Mas, do ponto de vista monetário, os Estados foram transformados num equivalente de um agente privado, na medida em que estão dependentes ou do financiamento através dos mercados financeiros, ou das operações de um banco, o Banco Central Europeu, sobre o qual esses Estados não têm controle político, ou do financiamento em condições politicamente determinadas, através de programas de assistência que tiveram, no caso português como contrapartida, aceita entusiasticamente pelo governo das direitas, uma pesadíssima dose de austeridade que aprofundou a austeridade que já vinha de resto de governos anteriores. E, portanto, nós temos uma dívida que pesa 130% do PIB, que está dependente das decisões de política monetária para a variável taxa de juro tomadas pelo Banco Central Europeu e está dependente para o seu financiamento e refinanciamento das decisões tomadas por operadores privados nos mercados financeiros, de resto bastante influentes, junto do Banco Central Europeu. Portanto, nós ganhamos em perceber que o problema da dívida pública é uma inevitabilidade, porque todos os Estados têm a necessidade de gerir o seu investimento, as suas despesas, em função da sua situação económica. É uma inevitabilidade, mas é um constrangimento, porque a dívida pública é emitida num quadro em que o Estado português não controla as variáveis centrais da emissão e gestão política da dívida pública, porque não dispõe dos instrumentos, um Banco Central, um controle sobre os mercados de emissão de dívida, dos mercados financeiros, e aqueles instrumentos que são fundamentais para iniciar ou desencadear trajetórias de crescimento que evitem a armadilha da deflação na qual o país está hoje perigosamente enredado. Portanto, o meu primeiro ponto seria este. Obviamente, nós ganhamos em ter uma perspectiva sobre este problema da dívida, uma perspectiva histórica. E eu gostaria de fazer duas notas históricas sobre o problema da dívida. História recente, muito recente. Na viragem do milénio, Portugal, que coincide com a entrada na zona euro, Portugal tinha uma dívida pública que representava cerca de 50% do produto interno bruto. 80 pontos percentuais inferior àquela registada hoje em dia. Em 2007, nas vésperas da crise internacional, a dívida pública portuguesa estava já nos 68% do produto interno bruto. Em 2011, no momento em que os partidos PS, PSD e CDS subscrevem o programa de assistência financeira, a dívida pública ultrapassava já os 100% do PIB. Atualmente, como eu já disse, fixa-se nos 130% depois de um programa de intensa austeridade. Ou seja, a sociedade portuguesa é marcada por um discurso, desde o famoso país de tanga do Durão Barroso, se bem se lembram, em que o problema das finanças públicas está permanentemente presente no debate, justificando políticas de austeridade cada ano que passa mais intensas e, no entanto, o problema da dívida não cessa de se avolumar. E porquê? Em parte, isto deve-se, ou é o reflexo, em larga medida o reflexo, do período da história recente portuguesa mais medíocre do ponto de vista de crescimento económico. A economia portuguesa está basicamente estagnada há uma década e meia. Ainda mais notável, ou, aliás, na única intervenção destes 10 anos de mandato, a única intervenção que deu um contributo positivo para o debate público, o Presidente da República, o professor Cavaco Silva, declarou que os déficits públicos são uma variável endógena. De que eu me lembro, foi a única intervenção sensata nestes 10 anos de mandato. O que é que ele quis dizer com isso? Os déficits públicos, e, portanto, uma das variáveis centrais para explicar
o crescimento da dívida é um reflexo do mais dinâmico ou menos dinâmico, e no caso português, muito pouco dinâmico, andamento económico. Portanto, em larga medida, os déficits são uma variável endógena que os Estados podem procurar corrigir, reduzindo os déficits, mas, obviamente, essa correção tem um impacto negativo, esse esforço deliberado através de políticas de austeridade, sobre o produto interno bruto, ou seja, sobre a criação de riqueza, e, portanto, podem contribuir perversamente para aumentar o peso da dívida num produto interno bruto cada vez mais reduzido. Portanto, uma parte do crescimento da dívida deve-se à medíocre performance económica. A outra parte deve-se, uma parte fundamental, àquilo que os economistas chamam um efeito bola de neve. Ou seja, havendo um determinado estoque da dívida, o crescimento da dívida pública é determinado, entre outros fatores, pela diferença entre aquilo que nós pagamos em juros e aquilo que a nossa economia cresce. Se a taxa de juros é superior à taxa de crescimento, a dívida pública, o peso da dívida pública no PIB, cresce com o efeito, a metáfora da bola de neve, por um efeito também de bola de neve. E, portanto, nós chegamos aqui, em larga medida, por uma combinação de um círculo vicioso de problemas de finanças públicas e de medíocre crescimento económico, e a partir de 2007, 2008, os desequilíbrios da economia portuguesa manifestaram-se através de uma súbita elevação, uma progressiva elevação das taxas de juros, particularmente a partir de 2009, 2010. De resto, o problema da dívida pública não pode ser desligado, está profundamente articulado com outro dos elementos mais importantes das transformações regressivas na economia portuguesa, mais importantes das últimas 2 décadas, que foi a progressiva acumulação de uma dívida externa, pública e, sobretudo, privada, crescente. O país passou de uma dívida ao estrangeiro em percentagem do produto quase residual, no início dos anos 90, para uma das maiores dívidas externas, medidas pela posição de investimento internacional, à escala internacional. Ao mesmo tempo, e isto é o único, que estava num contexto, sobretudo depois da adesão ao euro, de uma performance económica de uma tal mediocridade, que é raro, porque tipicamente as economias que acumulam dívida externa, as economias periféricas, e até algumas bem centrais, têm andamentos económicos relativamente dinâmicos. A economia portuguesa combinou o pior dos 2 mundos. Uma performance económica medíocre e uma acumulação de endividamento externo. Este é o resultado, um dos principais resultados, conjuntamente com taxas de desemprego que vão ser o dobro do máximo histórico antes da adesão ao euro, são o dobro do máximo histórico antes da adesão ao euro, que, no fundo, são a tradução da crise económica no campo mais vasto, no campo social, e que traduzem, de alguma forma, o colapso da capacidade produtiva do país. Como uma parte crescente desta dívida pública é detida por estrangeiros, o pagamento do serviço da dívida representa uma punção de rendimentos do país para o exterior e é parte deste processo económico e político de aumento da dependência. Dependência que é económica, que é financeira e que é, obviamente, política. Isto é sustentável, este percurso? Aqui eu gostaria de convocar uma das grandes frases da nossa elite financeira no momento da crise, do Fernando Ulrich,
Ele disse sobre a austeridade, aguenta. E, portanto, esta resposta sobre a sustentabilidade da dívida é, em parte, uma resposta de índole económica e financeira, mas também é uma resposta social e política. Depende. O presidente Cavaco Silva, do ponto de vista económico e financeiro, declarou em 2014, num famoso prefácio a um dos seus roteiros, o seguinte: o país, se crescer a uma taxa de crescimento nominal de 4%, se garantir uma taxa de juro de 4%, e se tiver todos os anos superávites primários, ou seja, saldos orçamentais positivos antes do pagamento da dívida, 3% do PIB, estará em 2035 o país com 60%, com uma dívida pública representando 60% do produto interno bruto. E ficou toda a gente razoavelmente sossegada, porque, afinal de contas, a situação está controlada e todos os cenários estão previstos. Obviamente, há aqui vários detalhes. Taxas de crescimento nominal de 4%. O país, nos últimos 15 anos, raramente as viu. Taxas de juros de 4%, a taxa de juros até é neste momento em torno disso, mas isso deve-se à decisão de decretar o estado de exceção por parte do Banco Central Europeu, a partir de 2012, e a partir do momento em que a economia europeia e nacional começar a recuperar, se é que isso acontece, é provável que a taxa de juro suba de novo. Excedentes primários de 3% do PIB, o país conheceu uma vez nos anos 90, na altura em que o presidente Cavaco Silva fazia esta declaração, em 2014. E, portanto, é preciso uma enorme crença, uma crença que, se for aplicada, terá consequências profundamente destrutivas, para tentar realizar este cenário. O pior é que este cenário é o produto de um certo moralismo, porque nenhuma das variáveis que aqui são descritas são controladas diretamente pelo país, umas porque o país não tem instrumentos, taxas de juro, instrumentos para uma política de crescimento, outras, os excedentes primários, porque o déficit, como o presidente Cavaco Silva disse uma vez, são uma variável endógena. Portanto, ter como objetivo alcançar um certo excedente primário é um objetivo muito pouco razoável na condução da política, porque isso pressupõe uma política de austeridade. É evidente que nós temos neste momento, na atual conjuntura, e com esta nota terminava, talvez, para dar tempo ao debate, nós temos na atual conjuntura uma situação, enfim, de alguma recuperação económica, muito tépida, depois de uma crise profunda. Temos uma situação nos mercados secundários de dívida, por muito que o Presidente da República e os seus aliados políticos se esforcem por criar uma situação de instabilidade nos mercados, dado que o soberano da zona, que não está em Portugal, o Banco Central Europeu, enquadra os mercados financeiros com as suas operações monetárias, as taxas de juros estão baixas e não oscilam. E, portanto, de alguma forma, isto talvez explique um certo estranho desaparecimento ou relativa secundarização no debate público entre alguns protagonistas da questão magna do problema da dívida pública e da sua reestruturação. É evidente que nós podemos dizer que a dívida pública tem vindo a ser reestruturada de forma furtiva e implícita, através do quê? Através, precisamente, do aproveitamento por parte do país das condições financeiras temporariamente mais fáceis nos mercados secundários de dívida, que permite refinanciar a dívida a taxas de juros mais baixas, emitir dívida com prazos mais longos e, assim, de alguma forma, ir gerindo uma dívida que hoje, em termos de juros, representa cerca de 5% do produto interno bruto. Portanto, nem sequer está num valor, em termos de serviço, historicamente
sem precedentes. Agora, esta situação é uma situação meramente conjuntural. E é muito difícil fazer, é possível aproveitar esta situação conjuntural para algumas iniciativas de índole tática de intervenção na situação, mas em termos de estratégia de desenvolvimento do país, esta situação conjuntural é muito, muito frágil. É muito frágil porque as ameaças de crise, como o Banco Central Europeu indicou, impendem, em larga medida por responsabilidade das instituições europeias e nacionais, impendem sobre a economia europeia e, portanto, sobre os seus elos mais fracos à escala nacional. É muito difícil porque a turbulência dos mercados financeiros e a possibilidade de mercados financeiros hipertrofiados e, portanto, uma situação de financiarização do capitalismo e de estagnação desse mesmo capitalismo, mais tarde ou mais cedo, os efeitos de dinâmica de bola de neve podem fazer com que estes exercícios de sustentabilidade da dívida, como o próprio Fundo Monetário Internacional e todas as instituições da notas da rodapé reconhecem, todas as previsões de redução da dívida que assentam nos pressupostos enunciados pelo professor Cavaco Silva são extraordinariamente frágeis. Basta uma redução do crescimento, um aumento ligeiro dos juros e a trajetória, em vez de ser descendente, torna-se de novo ascendente e potencialmente explosiva a partir de uma dívida de 130% do PIB. E, portanto, a questão da reestruturação da dívida tem de ser, mais tarde ou mais cedo, encarada numa proposta que obviamente envolve juros esperados, mas também redução necessária do capital. O próprio Fundo Monetário Internacional reconhece isto. Historicamente, as dívidas públicas elevadas foram combatidas e reduzidas através de uma combinação de reestruturação de dívida, de um regime financeiro reprimido que assegure taxas de juros reais negativas e, portanto, que acabe com esta ditadura dos credores e, por outro, instrumentos de política que garantam uma trajetória de crescimento e de aumento do emprego da parte dos Estados. E, portanto, de alguma forma, a questão da reestruturação da dívida ela é uma condição necessária para resolver um problema. A reestruturação da dívida pública e da dívida mais vasta, a reestruturação da dívida externa, já aqui é elaborado, mas ela não basta. Ela não basta, eu não terei tempo para desenvolver isso, porque é preciso o país, um Estado que se quer soberano, como este apelo aqui nos indica, tem de ter instrumentos de política adequados à sua situação, ao seu nível de desenvolvimento concreto. E esse é, de alguma forma, um dos grandes desafios com o qual o país está confrontado. E não deixará de estar. Não deixará de estar confrontado. Obviamente, esse conjunto de questões colocado perante a reestruturação da dívida, a necessidade de controlar politicamente o sistema financeiro nacional, que está numa espécie de crise em câmara lenta. Nós vivemos uma crise bancária em câmara lenta que também tem impactos negativos nas finanças públicas. E a questão, obviamente, do euro, uma moeda que, como eu argumentei implicitamente, não serve uma economia, não serviu, não serve e não servirá os interesses de uma economia portuguesa. Uma articulação entre estes três elementos não poderá deixar de estar presente, independentemente das conjunturas políticas, na minha opinião, no debate público e na intervenção pública dos que se preocupam, consequentemente, como é o caso dos subscritores deste apelo, com um Portugal soberano e desenvolvido. A dívida pública é um dos constrangimentos e é, em larga medida, um constrangimento devido ao colete de forças no qual o país foi colocado desde a década de 90, em larga medida, por decisões tomadas e não contrariadas por sucessivos governos, pelo professor de Macroeconomia e Finanças Públicas que eu aqui várias vezes citei. Obrigado.